Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Esse é um projeto contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo, edital número 6 de 2023, Desenvolvimento e Finalização, Lei Federal Paulo Gustavo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a Marci Dornelas, ela que é produtora e gestora cultural, atuante aí na área há mais de 30 anos, né, Marci? Um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por aceitar nosso convite para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu que agradeço, é uma oportunidade assim pra gente que sempre tá por trás dos bastidores, é uma oportunidade incrível poder falar um pouquinho da nossa atuação, né? Isso, e sabe o que eu tava pensando quando eu fui ver o seu release e tudo mais, ver as coisas que você já tinha produzido, né, sua área de atuação, parece que tá tudo conectado. Várias das pessoas que nós conhecemos aqui no podcast e que nós entrevistamos estão no seu ciclo também de convívio, né? E isso é muito bacana. Então a gente percebe que a gente tem uma rede aí de mulheres fortes, atuantes e que fazem muito pela cultura do nosso estado. Então, muito obrigada por fazer parte disso, por fazer parte desse projeto. Aqui a gente procura dar voz às mulheres, né, para que tenham cada vez mais força e continuar fazendo esse trabalho lindo aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, né? É uma rede de mulheres que acabam, a gente acaba se trombando por aí, a gente acaba se encontrando e na produção cultural, né? E cada vez mais eu tenho observado, principalmente assim, que quando a gente fala 30 anos, né? Pesa, fala, nossa, quanto tempo, né? Mas aí você acaba encontrando várias pessoas que estão assim, nesse caminho, ou lá mais antigo, né? Vamos dizer, do início, ou também pessoas que estão vindo, essa nova geração. Tem muitas mulheres atuando em campos até assim, que antigamente a gente não via muito. Por exemplo, assim, mulheres iluminadoras, mulheres atuando em outras áreas que antes você só via homens fazendo esses trabalhos, né? Então, é muito gratificante ver que essa rede de mulheres está crescendo e crescendo, assim, com qualidade, né? Exatamente. E isso só é possível, essa nova geração, né, estar atuante agora por conta de quem já trilha esse caminho há um longo tempo. Então, por isso é inspiração, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre as suas experiências profissionais atuais, conta pra gente um pouco sobre a sua história de vida. Porque eu sei que você é formada em educação física, né, tem especialização em artes cênicas, mas conta pra gente como que a cultura, ela foi inserida na sua vida e a partir de qual momento você se deu conta de que era isso que você queria fazer? Menina, é uma coisa engraçada, porque assim, eu comecei a dar aula, eu tinha 14 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem, porque eu venho do esporte, eu venho de trabalhos, desse trabalho mesmo assim, de escolinhas, de esporte, então eu corria e joguei basquete. Eu também! Que bacana! E aí eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula, porque eu falei assim, filho de pobre tem que começar a trabalhar novo, né? E aí logo eu falei, não, eu já sabia com 15 anos que eu queria fazer educação física e que eu queria entrar nessa área, porque eu gosto de dar aula, né? Então assim, eu dei aula há muitos anos. Então entrei na faculdade 16, formei e tal, e fui pro ramo da recreação. Trabalhei muito tempo em hotéis, trabalhei em hotéis de Caldas Novas, Campos do Jordão, fiquei nessa coisa. E na recreação, você tem que ser um pouco meio artista, né? Sim. Que você tem que inventar, você tem que estar ali motivado, você tem que falar no microfone, essas coisas, você tem que perder a vergonha, né? E foi nesse caminho que eu fui trilhando. Mas eu sempre gostei da cultura popular. Eu sempre gostei. Eu nasci no dia 25 de junho. Então, eu nasci depois de uma festa de São João. Segundo minha mãe fala, ela foi na festa, dançou muito. Por isso nasceu uma pessoa meio assim, alegre demais. Divertida. E aí, nessa coisa de trabalhar com recreação, em 94, eu montei um espaço de recreação infantil no Bougainville, que chamava Clubinho do Buga. Que legal!
E ali eu comecei a levar um pouco do que eu fazia. Então eu comecei a levar artista de circo e comecei a trabalhar com esse pessoal assim para poder aos sábados, porque como tinha um espaço para criançada, então eu sentia a necessidade de ter atrações, né? Que fosse teatro, circo, comecei por ali. Só que assim, muito inquieta, né? Porque se hoje eu sou inquieta, imagina quando eu era nova, né? Inquieta demais. Aí eu comecei a trabalhar com quadrilhas juninas. E comecei a fazer concursos de quadrilha junina. Não, essa é uma outra etapa que eu quero comentar especificamente sobre ela, porque eu achei um máximo. Né, uma cultura linda, muito bonita. Quem teve a oportunidade de conhecer, de ir, de presenciar um evento desse, sabe o quanto é lindo. E aí depois você vai me contar como que isso começou. Tá, te conto sim. E aí, desse campo, fui com essa coisa de fazer esses concursos e comecei a fazer no shopping. Aí eu comecei a fazer festival de dança, comecei a inventar. Fiquei lá 5 anos. Só saí quando teve aquela coisa da massa falida da Encol. E aí eles fecharam o shopping. Mas antes disso, através do Fernando Pirillo, que na época estava ocupando um cargo na Secretaria de Cultura, junto com o secretário na época, era o Padre César. Me chamaram para ficar 1 ano para poder organizar esses eventos. A gente quer que você faça os mesmos eventos que você faz lá no shopping, que você faz aqui. Então, eu comecei a trabalhar assim. Eles conseguiram uma transferência, que na época eu já era da educação, né? Já dava aula na prefeitura de Goiânia, concursada pela educação. E eu fui para ficar 1 ano. E fiquei até aposentar, não saí nunca mais. Muito legal. E você já fez parceria ou faz ainda parceria com o Sesc também para levar eventos? Como que é? Então, a partir do momento que eu estava lá no Bougainville, eu tive que meio que me legalizar, né? Então, eu abri uma empresa na época, que nem existia. Fiquei, acho que 1 semana lá indo lá na Receita Federal e na junta comercial, né? E eles, não, isso não existe. Eu falei, não, mas você tem o quê? Você tem brinquedos? Eu falei, não, moço, eu tenho serviços. Não, não existe isso aqui. Eu falei, não existe. Então, assim, não tinha MEI, não tinha essas coisas. Então, foi convencimento. E aí, eu comecei a produzir, comecei a escrever projetos. E aí, assim, sem capacitação, curso nenhum, só por intuição, eu comecei a escrever alguns mini projetos e levar à instituição. Ainda nessa época não tinha as leis de incentivo, né? E eu comecei a levar nos lugares. Então eu falava assim, eu vou lhe levar naquela empresa um projeto de atividade para idoso, ou para criança, ou um festival de dança, ou de concurso de quadrilha. E aí eu fui conseguindo organizar e fazer meus projetos. Então, quando eu fui para a cultura, eu comecei a implantar tudo que eu tinha na minha cabeça, sabe? E aí eu tive essa... Sua cabeça fervilhava de ideias. E eu fui implantando, e eles foram aceitando. A gente precisa fazer um evento, aniversário de Goiânia, o que nós vamos fazer além dos desfiles? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E fui mergulhando nisso. Nesse meio termo também veio a lei de incentivo municipal, né? Porque foi bem na gestão do Sandy Lima, que era secretário na época. E aí veio a lei, aí minha cabeça começou a fervilhar e foi fervilhando. Então eu comecei a escrever projetos para o Sesc, projetos para a Funarte. Comecei na época, eu lembro que não tinha essa coisa regional da Funarte e eu reclamava. Eu mandava cartinhas, e-mails falando, pensa. Meu Deus. Mandava e-mails. Por que Goiânia? Por que Goiás não é contemplado? Porque eu lia e via que Goiás não era contemplado. E eu implicando com isso, né? Aí eu lembro que veio o Gilberto Gil, quando ele foi ministro, e teve o Procultura lá e ele falou que ia fazer uma divisão conforme o SUS era, que cada região deveria ter um centro de cultura, um ponto de cultura, alguma coisa, para irradiar a cultura
pelos lugares. E eu fiquei fascinada com aquela fala dele. Fantástico. Fiquei assim, sabe? Falei, nossa, que coisa incrível. E aí logo a Funarte fez uma divisão regional. Quando ela fez a divisão regional, foi agora que eu vou passar meus projetos. E comecei a mandar, feito louca, mandava. Aí não passava, o povo falava assim, os amigos mais próximos assim, Marci, você vai cansar. Eu falei, não, um dia eles vão ter que me passar. Que eu tô mandando coisa boa, uma hora dá certo, uma hora dá certo. E aí foi bom, porque assim, de repente eu vi que tava um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa passando, e a gente já circulando, porque assim, nesse meio termo, eu comecei a trabalhar com os artistas, né? A produzir música, aí produzir outro de teatro, aí o pessoal da No Escuro me chamava, e depois era o pessoal da Altair, aí eu fui assim, meio que já conhecia todo mundo, né? Porque falante como eu sou, já conhecia todo mundo, né? E comecei a levar esses projetos adiante. Então, assim, foi incrível. E isso é bacana, porque de repente você se viu numa posição de que não era só você, não era só as suas ideias. Tinha um monte de pessoas ali por trás que, querendo ou não, dependia disso também, né? Então, a importância de insistir realmente, de não desistir dos seus sonhos ali, do que você queria implementar. E hoje, grande parte dos artistas goianos, eu tenho certeza que passaram por isso, né? Passaram por essa dificuldade toda e estão aí na luta até hoje, na insistência também, porque até hoje, querendo ou não, por mais que a gente tenha leis de incentivo, ainda é muito difícil para os artistas. Né? Ainda não é uma coisa fácil de se viver de arte no Brasil. Então... e assim, é uma carência muito grande de produtoras para os artistas, né? Porque acaba assim... O que acontece? Tem os produtores que fazem projetos, mas assim, os que estão, além de fazer o projeto que dá uma assistência para os artistas, são poucas pessoas ainda, né? Porque às vezes a pessoa faz o projeto, elabora o projeto, a pessoa passa, capta ali, mas quem vai realizar é o artista. E eu comecei a ver que eu gostava de fazer o início, o meio e o fim. Eu gostava de trabalhar assim, ó, de ver o projeto sendo montado, né? Hoje eu falo que eu escrevo muito projeto a quatro mãos, porque a ideia às vezes está no artista, o desejo está nele, então eu vou com a ideia que ele tá, eu vou formalizar, né? Vou ajudar nisso. E aí eu gosto de fazer, por exemplo, uma circulação, eu gosto de estar junto nessa circulação, circulando com eles, dando assistência na área de produção. E gosto de fazer o final, que é o mais chatinho, que é a prestação de contas. É a parte que ninguém gosta. Eu faço. Porque eu acho assim, se você acompanha, eu gosto de fazer prestação de contas só quando eu acompanho. Porque aí você orienta. Agora, pegar uma prestação de conta lá, toda... Não vem não. Nem vem. Problema pra cabeça. Agora, quando você tá ali junto, você acompanha, você organiza, você orienta, né? Então é mais fácil, fica mais tranquilo nesse sentido. E a gente sabe que essa prestação de conta, ela tem que estar muito redondinha, ela tem que estar muito certinha. Então, se você não acompanhou todo o processo ali, fica muito complicado realmente. E hoje em dia, como que funciona? Você mais atuante nas leis de incentivo, né? Você tem algumas ideias e busca os artistas de acordo com uma ideia que surgiu, ou você aguarda esses artistas te procurarem para desenvolverem juntos? Você tem um casting de pessoas ali, ou eles vêm até você? Como que funciona? Nas duas mãos. Das duas formas. Das duas formas. Tem um núcleo de... Hoje eu estou muito fixa com o grupo do Ateliê do Gesto, incrível, que eu falei assim, eu sempre trabalhei mais com circo, com teatro, com as culturas populares, e hoje o povo da dança me achou, sabe? Então, assim, hoje eu estou mais com o pessoal da dança. Eu falo até porque, assim, os primeiros convites que eu tive para trabalhar com o pessoal da dança foi na época, tinha um espetáculo que chamava Dúplice, que era do Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha.
E aí eles ficaram no meu pé e eu não tinha produzido ninguém. Eu produzia, tipo, eventos. Eu gostava de fazer eventos. Eu sou apaixonada em festivais. Então eu gostava muito de fazer festivais, congresso, concurso, o que for. Eu gosto de eventos porque eu acho que tem uma parte de integração, confraternização. As pessoas ali trocam experiências, né, etc e tal. E aí eu comecei a produzir eles e tal, e sempre com o pessoal do teatro. E aí surgiu a Quasa, que sempre me fazia alguns convites pontuais, e eu fui gostando, né? Porque eu sempre gostei muito de artes, do modo geral. E depois os meninos da dança foi assim, eu tô com o ateliê desde 2019. Tem a Valesca, que tem um grupo dela, que é a Naline, que também eu às vezes, eu já fiz circulação, mas eu faço muito consultoria. Ai, Marcia, eu tô com uma dúvida, Marcia, não sei o que, me ajuda, né? Procura. Pô. Tem o Gustavo Silvestre também, que eu de vez em quando eu faço produção, às vezes só consultoria. E eu hoje meu assim, trabalho maior está com o pessoal da dança. Fiz recentemente um projeto junto o Gleison e a Isabel, que era um espetáculo lindo, muito sensível, que é uma dança com libras, Que coisa que foi criado linda, deve ser maravilhoso. especificamente para libras, né? E aí eu também fiz com eles. Então, assim, mas eu tenho meus projetinhos ainda que eu tô meio querendo voltar a realizar, sabe? Você falou que sempre foi muito ligada ao teatro. Você chegou a se apresentar e ter convívio lá no Martim? Apresentar, não. Eu nunca atravessei a ponte pro lado de lá. Eu nunca Ah, fui artista. sempre nos bastidores. Sempre os bastidores, Sim, sabe? mas é É, isso, eu falo junto é. com um grupo, Não, enfim. na época, não. Não, Na né? época eu ainda estava muito no Bougainville, que foi Ah, a época entendi. deles e tal. Então eu ia assistir muito, convivia muito, né? Amizade muito grande com o Carlos Brandão, né? Então a Uhum. gente sempre estava ali, vai e volta. Porque, assim, nesse meio termo eu continuei sempre trabalhando muito com o pessoal da música ainda, sabe? Então a gente ficou ali naquela, tem um projeto, vamos fazer, vamos de novo, né? Nunca larguei. E aí, mas eu sempre como produtora, Sim. né? Uhum. Agora, a importância da cultura regional, né? Eu sei que você desenvolve um projeto de Folia de Reis. E aí, conta pra mim como que foi que surgiu essa ideia, quais foram as dificuldades que você enfrentou, né, para a implantação desse projeto e quais são as suas realizações, especificamente desse da Folia de Reis. Assim, esse projeto é um projeto que foi assim, foi um projeto feito também a várias mãos, né? Assim, que foi junto na Secretaria de Cultura, né? Na época do Sandro de Lima. E lá tinha o Sandro, tinha o diretor que era o Ivanor Florencio, tinha a Marília Guimarães. Então a gente pensou em fazer uma atividade, tipo um encontro, né? E no início, a dificuldade maior foi fazer esse mapeamento dessas folias. Sim. Quais folias que a gente tinha em Goiânia, quais folias que a gente tinha ao entorno, né? Convidar essas folias. E principalmente assim, a data foi pensada no último domingo de janeiro, desde a criação. Por quê? Porque as folias, elas começam a circular em final de novembro, dezembro. Elas fazem as suas circulações, né, nas casas, cada um na sua região. Então, no último domingo de janeiro, já tinha passado Natal e já era mais fácil a gente concentrar. E no início, a maior questão o desafio foi fazer esse mapeamento, né? Uhum. E pensar na estrutura. Você vai trazer as pessoas, o que que você tem que montar? Vamos montar um café da manhã? Ah, mas vai ser até que horas? Primeiro era só o café da manhã, depois ficou café da manhã e almoço, né? Então, assim, toda uma logística. Ao início, as folias não faziam parte da missa. Aí teve uma parceria muito grande com a Matriz de Campinas, né? E com o professor Jadi, que
um estudioso da área que nos escolhiam temas, cada ano um tema diferente para a gente trabalhar. Então, ele que ajudava junto com o padre a fazer todo o roteiro. Então, foi um projeto que, assim, não foi uma criação, foi um projeto de várias pessoas que participaram. E como eu já estava muito envolvida com as quadrilhas, eu quis trazer também outras manifestações, né? Como a Folia de Reis, a gente fez um trabalho também junto com as congadas, né? Só que esse não foi muito para frente. Teve só 4 edições. O da Folias não, virou um marco e as outras gestões foram pegando e continuando com esse trabalho. Não, e é muito importante ter um projeto assim que vai deixar para as gerações futuras, né? Essa tradição que é tão bonita e regional, é nossa mesmo. E aí você percebe que tem jovens que estão entrando agora, né? Que é uma coisa deixada de pai para filho, que vai permanecer com o passar das gerações. Sim, com certeza. É até engraçado a gente falar assim, porque hoje em dia se fala muito sobre economia criativa, fala sobre porque vai vindo vários outros vocabulários. Eu falei, gente, economia criativa tá ali, desde o início, sabe? Desde a questão assim, quem é que confecciona suas roupas, onde que eles compram as botinas, onde que eles compram os chapéus, os instrumentos. E é uma coisa de geração para geração. Sabe, assim, você vê as crianças participando, principalmente junto com os palhaços, né, que eles adoram. Eu confesso que quando eu era criança eu tinha um pouco de medo. Eu tinha. Né? Eu tinha o medo dos palhaços, assim, mas é de coisa de criança, né? Mas tem criança que tem medo ainda. Medo. Mas hoje em dia tem criança que já se veste como palhaços e participa da folia. Com certeza isso vai continuar. É uma graça. E assim... E é um movimento que ele tem a parte muito religiosa, né? Uhum. E um pouco profano, né? Que é a questão assim, eles ficam ali conversando, tomando a cachaçinha, trocando uma ideia, né? Trocando as suas músicas, canções, né? Então, assim, e você vê circular no evento desde a montagem, toda a estrutura que é montada, assim, gera muito empregos, né? A geração de empregos que eu acho importante, porque, assim, toda vez que a gente fala sobre cultura, principalmente para as pessoas que não são ligadas, elas às vezes não têm a noção da geração de empregos que um evento dá. As oportunidades ali, desde o pessoal que está montando a estrutura de arquibancada, som, luz, das pessoas que estão trabalhando dessa economia que eu falei, da confecção das roupas, da questão dos instrumentos e tal, até o pessoal dos ambulantes que estão ali, né, trabalhando, recebendo. Então, assim, as cozinheiras e tal, os fornecedores. Então, essa geração de emprego de um evento, se a gente for, assim, colocar na ponta do lápis, eu acho que eu gosto dessa parte estatística, a gente tem que colocar na ponta do lápis para poder melhorar a valoração, né, do setor cultural. Acho que a gente tem que brigar muito nesse sentido. Eu sempre, nos meus trabalhos, desde a época lá do Bougainville, eu fazia estatística por exemplo, assim, de pessoas que estavam participando, de frequentadores disso, do que rendeu, do que tal, até do que vendeu na praça de alimentação, uma atividade que eu tinha feito. Por quê? Porque eu acho que é isso que dá valor, agrega valor ao nosso meio cultural, sabe? A gente tem que agregar valor econômico também, né? Porque, assim, hoje tem mais leis, mas ainda não é suficiente. Não, a gente sabe que não. A gente sabe que não. Muitas vezes fica em déficit ali, sabe? Você tem que, às vezes, complementar para fazer funcionar, para fazer dar certo. Então, tem isso mesmo. E fora a questão econômica que você falou, eu acho muito importante, porque cria uma rede colaborativa também. Sim. Então, as pessoas, elas se unem em prol de algo, né? E é tão bonito ver isso. Então, eu levo isso, eu levo aquilo, vai ser na casa de fulano de tal, o ano que vem vai ser na casa do outro, e ajuda. Eu acho que é um evento que, mesmo para quem não é religioso, é bonito de se ver, né? Eu falo porque eu sou de Hidrolândia, então tem bastante por lá.
É uma coisa que acontece com muita frequência, assim, que eu vi desde pequena, né? E que a gente tem que lutar para não deixar morrer mesmo, para não deixar acabar. Eu falo que eu gosto muito de eventos que acontecem em lugares abertos, né? Igualzinho é feito lá em locais públicos, né? Sim. Uhum. Assim, que não tenha cercas nem grades. Por quê? Porque aí você realmente vê a ação da cultura popular acontecendo. Porque ali todo mundo é igual. Ninguém é médico, ninguém é Não. doutor, ninguém é fulano, é tipo assim, tá todo mundo na mesma base. É o Uhum. pedreiro, é a dona de casa, sabe? É a enfermeira, tá todo mundo na mesma base, porque ali tá todo mundo ou participando ou como público, Sim. né? E não tem barreiras. Então, eu amo fazer eventos. É a dificuldade maior. Eu sei que muitas produtoras não gostam de fazer, muitas pessoas não gostam de fazer eventos abertos, porque tem uma dificuldade maior com questão de segurança, etc. e tal. Mas eu acho que é onde que verdadeiramente acontece a cultura. E se as pessoas agregam isso como pertencimento, acho que aí fortalece. Fortalece demais. Fortalece, porque aí ela se sente também presente, ela se sente também dona daquilo, né? Pertencente àquela cultura. Exato. E aí eu acho que a ideia também da quadrilha, ela veio mais ou menos com essa mesma intenção, né? De propagar essa cultura também. Sim, foi. E foi um encontro, assim, com grupos, porque eu lembro quando era criança, na Praça Cívica, tinha uns eventos de quadrilha. E aí isso acabou. E eu fiquei naquela assim, nossa, eu gostava tanto, sabe? E quando eu me vi lá no Bougainville, o povo até falou que eu era louca, né? Porque eu fiz lá em cima, parecia que ia desabar. Meu Deus. E aí a gente fez várias versões, eu fui encontrando os grupos, fui conversando com o pessoal. Então foi um encontro, assim, na época eu falava assim, vocês têm que virar associação, vocês têm que virar alguma coisa para fortalecer o grupo, porque eu via o tanto que era perfeito e bonito. É A lindo. qualidade. Eu falava assim, gente, vocês têm uma qualidade assim, lá em cima, É lá no top, profissional, é né? profissional. E aí eu ficava no pé, e aí eles viraram federação, hoje tem duas, né? Então, assim, eu vejo que o movimento continuou, sabe? Uhum. Aí depois o Estado voltou a fazer também, né? O concurso e tal, o município continuou, porque quando eu fui para a cultura, eu levei o concurso de quadrilha para a Secretaria de Cultura. Foi a primeira coisa que eu levei. Falei assim, não, isso aqui nós vamos fazer todo ano. E na época o Sando abraçou. Primeiro grande Arraial de Goiânia foi uma sensação. Teve show de Elba Ramalho, Inesita Barroso, Que Pena demais. Branca, Nossa. o Renato Borghetti, Renato Teixeira. Foi assim, fenomenal. Grandioso A demais. gente construiu tipo uma cidade cenotécnica. Na época, nosso querido Shell, que ainda era vivo, né, e tal, que fez toda a cenografia, tinha capelinha, tinha tudo que você pensa assim numa festa junina, aconteceu, e aconteceu lá na estação. E depois disso sempre teve. Às vezes grande, às vezes menor, mas assim, não perdeu a continuidade, porque a grande questão dos projetos culturais é a A continuidade. sequência. Essa mudança de governo, essa alternância de governo, de cabeça, e acaba perdendo, sabe? Deixando de realizar alguma coisa que é tradicional, sabe? Assim, por questões políticas. Então, assim, eu sou sempre a favor de a gente pedir, requerer que tem que continuar com os projetos, tem que continuar com aquilo que está dando certo, independente de gestão, né? É verdade. Você já tentou fazer, não sei se está no seu currículo, alguma coisa relacionada juntamente com os grupos de dança a um festival de catira? Tentei já. E aí? E a gente conseguiu fazer 2 vezes junto com a festa junina. A gente fez duas ou 3 edições e depois a gente jogou uma lá da Folia, sabe? Mas não foi muito adiante, sabe assim?
Às vezes a gente conseguia levar um grupo, vários grupos acabaram, ficaram poucos. Teve uma época que, através de um amigo meu também de faculdade de educação física, a gente conseguiu levar para educação, sabe? Porque assim, a gente queria implantar na educação aulas de catira e tal, mas a gente não conseguiu ir adiante, sabe? Porque é maravilhoso, né? Não, é lindo. É lindo demais. lindo. Lá em Hidrolândia tinha grupos de catira e também foi, assim, acabando com o passar do tempo. Acho que pela questão de falta de oportunidade, né? Sim. Principalmente de locais para apresentação mesmo, falta de eventos para expor e tudo mais. Então, é uma pena. Eu fiquei sentida quando acabou, porque é muito lindo. É lindo. Aqui a gente tem os meninos ainda dos Filhos de Aparecida, que mantém vivo ainda. Eles tinham até um de mulheres, sabe? Mas é isso, a dificuldade. Aí vai saindo. Às vezes aquele que é o mentor falece, né? E vai perdendo essa tradição. Os grupos de quadrilhas juninas, eles colocaram muito a catira dentro da dança deles. Tem vários grupos que mantiveram, assim, alguns pedaços, uns trechos de catira, mas os grupos mesmo, assim, no entorno, tem poucos ainda. E a gente vê que até mesmo a quadrilha amadora, dentro das escolas, né, tenta inserir também a catira, sempre tem alguma coisa relacionada. Outro, né? Isso já é alguma coisa, né? Eu falo que o movimento junino, que eu falo movimento junino porque eu acho ele é maior do que o carnaval. Por quê? Porque ele envolve. O carnaval tem um período X. Ele acontece de junho, hoje em dia, de junho a agosto. Não sei se você sabe. Sim. E ele envolve assim: escola tem festa junina, comunidades têm festa junina, ruas têm festa junina. Tipo assim, o cidadão normal. Tem os concursos, tem as festas, tem os movimentos, igrejas, né? Então, assim, é um movimento que ele pega, eu falo assim, todos os setores, né? E várias idades, de criança a adultos, né? Então, eu acho que assim, eu acho que ele é mais forte do que o carnaval, apesar de não ter o tanto recurso, né? Então ele acontece mesmo sem o recurso que é destinado. Não, e para nós aqui da região Centro-Oeste, o carnaval, basicamente, ele existe de uma forma muito remota, muito pequena, né? Parece que a gente vê mais mesmo lá no Nordeste, São Paulo e Rio, né? Então, assim, para nós, o carnaval, ele não é tão forte quanto a quadrilha mesmo, realmente, período junino, né? De festas juninas. Então, ele pra gente, perdeu muito, né? As escolas foram se acabando. É um grupo pequeno de resistência, ainda que tenta manter o carnaval vivo. Aí, então, assim, realmente o junino tá mais forte, né? Tá mais incorporado. E tem a ver com a nossa região, né? Nós aqui adoramos um piquinho, um milho, uma pamonha. Nós somos a cidade da pamonha, né? Tudo a ver. Pra gente encerrar aqui sobre os seus principais eventos, né? Porque eu sei que você faz muita coisa e pra gente falar de tudo não daria tempo aqui no nosso episódio. Mas o Festival Internacional de Artes Cênicas, né? Que é uma coisa grandiosa, né? Um festival internacional. Eu já não estou mais, né? Não estou mais, porque o que acontece? O Goiânia em Cena, ele surgiu também na gestão do Sandro. E eu fui a que fiquei, assim, até derradeira, né? Porque as pessoas foram mudando, foram saindo, tivemos várias gestões. Por eu estar desde o primeiro, que foi 2001, eu fiquei até 2018, né? E ali eu continuei mantendo a chama acesa, 2018, aí 2019... foi quando a gente não conseguiu. Não, a gente fez até 2019, né? Aí 2020 veio a pandemia. A gente não fez mais. 2021 eu já não estava, tipo assim, eu saí da Secretaria de Cultura. E ele é um projeto que surgiu na Secretaria de Cultura, que foi um projeto idealizado pelo Sandro, Constantino, que eram os diretores lá. E eu fiquei nesse projeto. Então, assim, eu comecei como auxiliar, né? Vamos dizer assim, eu falava assim, eu era uma badeca, né? E aí
fui passando para coordenadora e tal. Por fim, eu estava como gestora do Goiânia em Cena, mantendo a chama acesa do festival, que ele tem um caráter festivo, porque senão o que eu falo assim, às vezes você tira essa coisa, algumas peças, não vamos fazer isso, aí ele passa a ser uma amostra. Só o pessoal vem, apresenta, vai embora. Tirou a parte de oficinas, a parte de integração entre o artista, porque a ideia era trazer pessoas de fora, grupos grandes, e poder interagir com grupos locais. E assim, no decorrer do ano, eu consegui uma coisa que eu falo que é mérito meu, porque foi um esforço muito grande em fazer com que os grupos locais recebessem cachês e não ajuda de custo. Porque eu achava injusto, sabe? Porque no Brasil inteiro tem essa coisa. Não, o grupo local dá ajuda de custo. Eu falei, não, eu quero mudar isso. Os grupos locais têm que receber o mesmo cachê dos grupos de fora, as mesmas condições técnicas. E eu fui aumentando aos poucos o cachês e tal, consegui. Só que agora já não me pertence mais. Ai, agora aguarde que eu estou, né, elaborando um novo que eu quero fazer, né? Eu quero ver se 2025 eu faço um festival. Então vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Gente, eu vou pedir vocês para acompanharem a Marci nas redes sociais. Tem muita coisa ainda, né, que a gente poderia falar aqui. Canto da Primavera, Congresso Nacional de Teatro, Cena Gaúcha, Galpão Cenas Curtas, Festival do Boneco, Festival Palhaçada, que é fantástico. Eu vi uns cortes, eu achei incrível. Paralelo de Dança. Então acompanhe a Marci nas redes sociais, sem contar que é uma leveza de pessoa, muito divertida. Eu fui acompanhando tudo lá que você produz. Eu tô encantada nas suas redes sociais. E é isso aí, infelizmente a gente chega ao final de mais um episódio. Eu te agradeço demais por ter vindo, ter compartilhado um pouco do seu trabalho conosco. E se Deus quiser, a gente vai ter mais aí temporadas do Elas na Cena, e as portas vão estar sempre abertas para você e trazer as suas ideias e mostrar pra gente o que é que você está produzindo. Ai, que legal. Eu que agradeço essa oportunidade, que eu acho assim, poder falar dos trabalhos é muito gratificante, e é essa questão, faz a corrente crescer. Isso. Motivar pessoas que às vezes não têm ainda uma profissão, que queira, sabe, inserir no campo de mercado, etc e tal. Então eu tô assim, segue eu lá, Marci Dornelas, com L só, né? E eu também agora tô com outro Instagram que vai começar a fazer um bate-papo que se chama Confere Produção. Legal, vamos deixar na tela. Tá bem? Para o pessoal entrar e acompanhar. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Eu que agradeço. Pessoal, ficamos por aqui. Te peço para acompanhar também as nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero no próximo. Até mais.